O módulo de credenciamentos é onde são configuradas as informações para processamento do guias, contas médicas, marcação de consultas e outros. Então nós vamos aqui dar um panorama geral desse módulo. Então primeiramente vamos entrar aqui num prestador. Então vou consultar aqui o prestador 80. Então ele me traz aqui as observações, se tiver alguma informação desse prestador. Então ele mostra aqui ó, o nome do prestador, o início, o tipo de, aqui é o tipo de credenciado, qual tipo que ele é, se ele é um hospital, se ele é uma clínica. Aqui é o tipo da rede, se ele é uma credenciada, se ela é própria ou outras. Tem essa opção aqui que, por exemplo, podemos marcar aqui o oculto, ele vai ficar oculto lá no saque, no livreto, conforme ele informa aqui. Tem também aqui a parte de descredenciamento. Se você tiver descredenciado, é só vir aqui e marcar. Então tem aqui as outras abas na parte de baixo com os detalhamentos. Então, por exemplo, tem aqui o endereço, que são os diversos endereços desse prestador, com as suas unidades. Então, no caso, aqui só tem a unidade 1, mas o prestador pode ter diversas unidades. Aqui nessa tela, traz o endereço, a região que ele pertence e também o número do CNES, CNPJ, se ele está habilitado para a SM e outras informações. Essa parte aqui do livreto é as especialidades. Então nessa tela aqui, pelo endereço, pode ser configurado as especialidades que aquele local atende. Então eu vou pegar aqui o endereço 1, no caso aqui não está configurado nada, se ele tiver branco é que não está configurado. Então eu vou colocar que ele é um consultório e que ele atende a especialidade de análise clínicas e a minha prioridade é 0. Eu vou clicar em gravar, ele já vai mostrar aqui essa informação. Essa informação ela é utilizada para o consulta no site da rede credenciada ou também no saque para o usuário informar ao associado. Então vamos aqui na parte de recursos. Então eu tenho aqui o reconhecido e segundo plano. Tenho o solicitante e aqui eu tenho o endereço. Então eu posso vir aqui também e eu vou, nesse caso o endereço, eu tenho aqui tudo que é realizado reconhecido para este endereço e para esse prestador. Então eu tenho aqui os códigos de procedimento que eu posso realizar. A MB é onde estão cadastrados a tabela de preços. Nessa tela aqui são cadastrados os valores, é colocado o código da MB, quantos CHs, o filme, qual o tipo da tabela, o fator moderador e a vigência. E aqui também eu posso configurar também pela categoria, pela especialidade, planos. E aqui no final ele mostra aqui uma simulação do valor que será cobrado, porque na hora que for fazer a realização do procedimento, além dessa base aqui de preços, pode haver também uma alteração devido ao horário, devido a outros fatores que podem acrescentar no valor. E aqui tem as várias opções aqui para reajustar a tabela, para fazer alteração nessas informações. Aqui a aba taxas, onde são cadastrados as taxas para esse prestador. No caso aqui, por exemplo, tem as taxas de sala para cirurgia, acompanhamento médico. Então aqui são lançadas a tabela de preço das taxas e os valores que também podem ser lançados lá no Contas Médicas. Aqui são os pacotes que são definidos para esse prestador. Então aqui pode ser configurado os pacotes, por exemplo, às vezes consulta, e ali também configurar os valores e o que está
agregado neste pacote. Aqui no caso é a tabela de repasses, aqui são os grupos, posso configurar os grupos, e aqui são, no caso, exceções, que tem aqui, por exemplo, a informação do Brasíndice, do Simpro, e se esse com a sua exceção, com o valor, com o fator e valor diferenciado. Então nessa tela aqui, basicamente são essas informações. Temos aqui também o financeiro, que é onde é configurado os dados do prestador, a conta bancária, como que é feito o pagamento, é definido também as regras de vencimento. Então nós vamos aqui no menu, nós temos aqui algumas outras opções. Então, por exemplo, aqui no livreto eletrônico. Nesse livreto eletrônico, eu consigo saber, consultar pela rede, vou pegar aqui o associado 100, local de atendimento, vou colocar uma clínica, vou clicar em procurar, ele vai me mostrar, então ele mostrou aqui a rede, o plano desse associado é o 22 e a rede desse associado é a 392, que está configurado. Então ele me mostra aqui os locais onde este associado pode ser atendido, e aqui ele mostra os detalhes, as observações desse prestador. Informações, o que atende, o que pode ter restrição de horário e etc. Essa informação também é possível ser consultada dentro do saque. Então nós temos aqui, por exemplo, a ficha financeira, que para esse prestador também ele consegue, por exemplo, vamos colocar aqui consegue ver o quanto lá no Contas Médicas, o quanto que esse prestador tem para receber e o valor, a nota que ele apresentou e etc. Na opção aqui do corpo clínico, é possível também já aqui configurar pelo endereço as especialidades e quais os médicos que fazem parte daquele corpo clínico. Essa informação aqui ela é importante porque lá no autorizador ele já vai, quando for inserir uma guia para um determinado associado, ao logar o prestador, o sistema já vai sugerir, já vai trazer as informações do corpo clínico, para facilitar até a digitação e evitar erros também. Então aqui vamos em ferramentas, então tem várias opções aqui também. Então nós vamos ver aqui também configuração de retorno de consultas. Aqui é possível configurar pelo prestador, aí o sistema coloca aqui a quantidade de dias que vai considerar para eletiva e para urgência. Então ele pode colocar aqui, por exemplo, CRM, para verificar a especialidade, e o CID, quantos dias que é considerado um retorno. Neste caso, ao processar lá no autorizador ou no Contas, o sistema vai verificar se o associado passou numa consulta e ele está dentro do período daquele retorno, a mesma não será paga. E também pode ser configurado por especialidade. Tem aqui a opção configuração de redes, que é onde é configurado todo o processo do atendimento e de autorização. A configuração de rede, como ela é um processo um pouco mais complexo, isso aqui será tratado num vídeo em separado. Então vamos aqui em ferramentas, eventos. Então aqui são configurados os eventos, os procedimentos e as informações referentes a esse procedimento. Então ele tem aqui o período da idade, qual é o tipo de atendimento, qual que é o sexo, e conforme também essa informação aqui é validada na autorização para emissão de guias
tanto pelo módulo de guias como também lá pelo autorizador. E aqui também tem a configuração do CIP XML que é enviado a ANS. Então aqui tem a configuração, clicando naquele botão ali, é possível vir aqui e fazer a configuração para agrupamento dessas informações que são enviadas trimestralmente à ANS. Isso aqui depois será abordado também num vídeo específico do módulo da ANS. Então vou fechar aqui a tela. Então aqui estão as informações. Todos esses módulos também têm aqui relatórios de apoio. Por exemplo, nesse caso aqui temos aqui o relatório de eventos. Então, eu quero todos. Então, qual que é a tabela? Então, todos vou colocar só a tabela BB90. CH da Enter. Todo tipo de atendimento, sim. Eu vou colocar aqui consulta. Ele está me perguntando se eu quero imprimir os ativos ou todos. Que nesse caso aqui também pode, um determinado procedimento pode ter sido cancelado. Então, no caso, eu vou colocar aqui que eu quero só os ativos. Então, ele vai me mostrar aqui o relatório destes procedimentos conforme a minha seleção. Vamos fechar aqui a tela. Vamos verificar. E aqui também tem o cadastramento dos médicos. Aqui todos os CRMs. CRMs, dentista, nutricionista e etc. Tem também, aqui pode ser cadastrado o médico. Então aqui no caso eu coloquei o 120 e de qual estado que ele é. E se ele está ativo, se ele está ativo vai estar em branco, e se ele estiver inativo aqui vai estar preenchido a data. Tem também uma ferramenta de auxílio que aqui é importar o CRM. Nesse caso, no caso de São Paulo, o arquivo dos CRMs pode ser baixado pelo site do CREMESP e o mesmo pode ser importado aqui no sistema e será atualizado as informações desses médicos. Vai evitar a necessidade de digitação. E aqui também temos também a importação também, que é de dois arquivos, que é o Brasíndice e o Simpro. Então tem aqui os medicamentos, material e solução, e também o Simpro. Esses arquivos também são baixados esses arquivos são baixados pela internet, e depois só vir aqui escolher o arquivo e fazer a importação. Então, basicamente, nesse um panorama assim meio geral do módulo de credenciamento, basicamente é isso aí. Muito obrigado.